As chuvas que têm caído no estado de Alagoas e mais precisamente na região agreste, que engloba Arapiraca e outras 15 a 25 cidades, desde o início do mês de maio têm preocupado os agricultores. E a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é se com tanta chuva é benéfico ou maléfico para a agricultura. Eu não tenho como responder isso para você, mas o engenheiro agrônomo e secretário de Desenvolvimento Rural do município de Arapiraca, Dr. Ibernon Cavalcante, é quem vai nos responder. Choveu bastante, principalmente do início de maio para cá, toda essa chuva. O que ela faz com a agricultura, doutor, na nossa região? É uma chuva que não traz muito benefício, ao contrário, ela trouxe mais prejuízo do que benefício. Só para responder de forma didática, choveu no período do dia 1º de maio até ontem, domingo, 4 vezes mais daquilo que a planta necessita. Consequentemente, a planta não fez fotossíntese, ou seja, ela não absorveu a energia que vem do sol. Suas raízes respiraram com dificuldades, porque a planta também tem respiração. Nós temos um tipo de respiração, as plantas têm outras, e alguns animais aquáticos de outra forma. E então eu posso afirmar que, considerando um ano normal ou considerando um ano que tenha restrições, esse ano foi mais prejudicial do que um ano com restrições em termos de precipitação hídrica. Isso é válido para todas as culturas que são cultivadas aqui na nossa região ou alguma se sobressai a todo esse volume de chuva? Todas aquelas culturas que a gente tem a convivência do dia a dia, a começar pelo fumo, feijão, mandioca, milho, hortaliças, é muito prejudicial. Algumas culturas a gente não vai ver, algumas pessoas que plantam fruta, plantam coco, plantam outro tipo de fruta, aparentemente não vão ver, mas vão observar que vai haver uma restrição do ciclo, ou seja, o ciclo dessa cultura, em vez de ver um florescimento mais próximo, geralmente agora em agosto, início de setembro, ver o florescimento das mangueiras, a gente pode ser que as mangueiras não floresçam agora e retardam um pouco mais. Ou seja, de uma forma geral, em todas as culturas vai haver problemas relacionados ao excesso de precipitação, a poucas horas, eu digo até dias ou poucas horas de luz, que nós tivemos nos últimos 70 dias, por volta de 55 dias, em que praticamente o sol não apareceu, tinha luminosidade, tinha claridade, mas não o sol de forma suficiente para fazer com que as plantas fotossintetizem, ou seja, tenham condições de crescer. O milho, por exemplo, na safra passada foi recorde aqui na região de Arapiraca e uma safra muito boa, de quantidade e qualidade. Esse ano a gente não pode dizer que vai ter, enfim, essa possibilidade, infelizmente. Não, Walter, aí tem uma outra questão. Aquilo que a gente fazia normalmente com milho, de fazer uma adubação de fundação e uma ou duas de cobertura, nós temos esse ano, quem fez uma adubação de fundação, fez 4 coberturas, ou seja, adubou com 15, com 20 e poucos dias, com 30 dias, com 30 e poucos dias, e não vai ser o resultado como foi do ano passado. Consequentemente, a produtividade média aqui do município, que no ano passado foi de mais de 6.100 quilos, esse ano acredito eu que chega a 2.000 e poucos quilos por hectare. Em alguns municípios aqui vizinhos ao nosso, produtores que plantaram áreas grandes porque tiveram uma boa lucratividade no ano passado, simplesmente abandonaram a área, porque são áreas em que o solo é mais raso do que aqui, consequentemente essas áreas praticamente viraram uma piscina só, ou seja, houve bastante chuva. Quando a gente fala em 1.000 milímetros, equivale a 1 metro de água, não é brincadeira. Se você imaginar 1 metro de água para infiltrar, não é fácil. E se você tem 30 centímetros, 40 centímetros de solo e o resto é pedra, aí é que se torna pior ainda. A única saída que tem é a gente fazer um sistema de plantio, que aos poucos está acontecendo aqui, que é plantio direto. Ou seja, você plantar sem revolver o solo. Consequentemente, você tem mais tração, mas isso é uma tecnologia que infelizmente ainda está muito devagar, mas aos pouquinhos está acontecendo aqui na nossa região. Bom, com relação à mandioca e o feijão, que são duas culturas da agricultura familiar, dos pequenos produtores, isso sem sombra de dúvidas vai trazer um prejuízo muito grande e um preço acima do normal lá na frente, doutor. A consequência natural, né? Quando você diminui a oferta, tem a tendência de subir preço.
Eu faria que o feijão de arranca tem esse problema. O que a gente vê em pessoas que plantaram em canteiros ainda saiu um pouco mais. Quem plantou no sistema de chão liso, ou seja, sem levantar canteiro, aí teve excesso de água. O feijão é muito sensível a encharcamento nas suas raízes. E a mesma coisa veio acontecer com o milho. O milho é um milho amarelo, como se fosse uma cor pálida, por conta de toda a lixiviação. Você aplica adubo e chovia 20 milímetros até 113 milímetros, que teve um dia que choveu. Então você lavava todo aquele adubo, e adubo do jeito que está caro, várias pessoas fizeram adubação e não tiveram condições de repor os nutrientes que foram lixiviados. O senhor me falava de um produto de minério de pedra que está sendo uma válvula de escape para alguns produtores, mas ainda está em fase de estudos. O senhor poderia falar um pouco desse material que é aqui da nossa região e que pode nos próximos anos trazer um alento para a agricultura familiar de Arapiraca e da região? Perfeito. Existe no Brasil por volta de 600 pedreiras que fazem brita. E segundo a Embrapa, 550. O pó dessa brita, agora um pó muito fino, como se fosse talco, ele tem condições de ser usado na agricultura como um fertilizante ou como um corretivo, como no nome mais completo, remineralizador, ou seja, voltar a ter alguns elementos que ao longo dos anos, com intemperismo, com desgaste do solo, os nossos solos daqui de Arapiraca em direção à praia são todos solos considerados velhos. Tanto é que a profundidade do solo é muito grande. Dezenas de metros. Veja que quando se faz aqui uma cacimba ou poço, às vezes a pedra só está depois dos 30 metros. Já no sertão não, com 20 centímetros, 30 centímetros, meio metro, você já encontra a rocha. Então, nós estamos pegando essa rocha que anteriormente existia, e dessas pedreiras, e aquela fração mais fina, a gente está fazendo pesquisa para ver qual é a reatividade, ou seja, os seus compostos. Primeiro a gente manda analisar esse material. Nós começamos a fazer isso aqui. Antes eu já fazia para mim próprio. Do ano passado para cá começamos a fazer em nome da Secretaria. E nós estamos montando experimentos. Muito provavelmente no ano que vem a gente vai ter condições, Walter, de lhe dizer: Walter, olha, na cultura da mandioca você pode usar X quilos por tarefa ou por hectare do pó da pedreira X, ou X quilo da pedreira Y. E o que é importante é que hoje esse material é passivo ambiental, ou seja, a gente vai dar um uso por demais significativo àquilo que hoje é passivo ambiental, ou seja, não tem uso algum. Agora. Bom, queremos agradecer aqui a participação do secretário de Desenvolvimento Rural do município de Arapiraca, que é engenheiro agrônomo e também produtor rural, falando das expectativas e diante dos fatos das chuvas que vem caindo há cerca de 70 dias na capital do Agreste Alagoano, a realidade da agricultura familiar, mas como ele próprio colocou, não dá para perder a esperança. Quem sabe, com incentivo por parte do governo federal, governo estadual e governos municipais, o agricultor possa amenizar os prejuízos que tiveram e que ainda irão ter com todo esse inverno rigoroso que acontece aqui no Agreste e em todo o estado de Alagoas. Eu retorno aos estúdios.